No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim inicia o Evangelho de João, que foi lido no início dessa nossa programação. Essas palavras do evangelista ecoam as palavras que iniciam toda a narrativa bíblica, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, no começo, no princípio, ou melhor, em princípio. Na língua em que a escritura foi registrada, no original, não temos artigo, apenas a preposição em princípio. No princípio é para nós o início da existência, da vida, do universo. Mas para o Verbo, mas para Deus, ele já era o eterno. Aquele que não teve início. Para nossa mente, a gente não consegue conceber algo que não teve início. Mas é necessário que seja assim, para que a nossa lógica humana seja satisfeita. Acompanhem comigo o raciocínio. Se algo deu origem a este universo, algo causou este universo, e você me faz a seguinte pergunta: o que veio antes da causa? E aí eu digo: a causa da causa. Aí você me pergunta: e o que veio antes da causa da causa? Eu vou responder: a causa da causa da causa. E aí você vai me perguntar: e o que veio antes da causa da causa da causa? E a gente vai ficar quanto tempo nessa? Infinitamente. A não ser que a causa seja eterna. Deus necessariamente precisa ser eterno. Isso dentro da nossa própria lógica, porque Ele nos fez assim dentro do tempo. Então o tempo só faz sentido nele. Mas o texto também de João diz: no princípio era o Verbo, uma pessoa chamada Verbo. E essa pessoa chamada Verbo estava com uma pessoa chamada Deus. Mas o texto ainda diz que a pessoa chamada Verbo também é Deus. Logo aqui, com esse texto, nós descobrimos que Deus, ser único, ser singular, não deuses, Deus, é em si uma comunidade pessoal. Com o passar da narrativa bíblica, nós vamos descobrir que esse ser pessoal é triuno. Aquele que nesse texto é chamado de Deus, nós chamamos de Deus Pai. Aquele que nesse texto é chamado de Verbo, nós conhecemos como Deus Filho. E aquele que não está explicitamente no texto, mas que inspirou o apóstolo João a escrever o texto, é aquele que nós conhecemos como Deus Espírito Santo. Então, a partir deste versículo, nós descobrimos que, em princípio, havia um Deus que Ele é duas coisas: infinito e pessoal. Esse ser infinito e pessoal deu origem ao universo e tudo que há. E Ele fez o universo e o que há com características diferentes dele. Dessas características que eu mencionei. A natureza, ela é finita, diferente de Deus que é infinito. E ela é impessoal, diferente de Deus que é pessoal. Chamamos isso de atributos incomunicáveis. Então, esse Deus fez o ser humano. E aí ele fez diferente do restante da criação. Ele fez finito, como a natureza, mas ele fez pessoais. Então, nós somos semelhantes ao restante da natureza por sermos finitos, mas somos semelhantes a Deus no aspecto da pessoalidade. A narrativa bíblica diz que Ele nos fez a sua imagem. E isso significa ser a sua imagem, sermos seres pessoais. E isso coloca o ser humano numa posição singular
em relação a todo o restante da criação. É gracioso poder ter a lambida de um cachorrinho de estimação. A gente deve cuidar da natureza, de todos os seres, dos animais, de tudo que há. Mas há distinção entre a humanidade e todo o restante da criação. E isso, a imagem de Deus faz com que toda pessoa em si tenha valor, pelo simples fato dela ser uma pessoa criada à imagem de Deus. E aí, ela tendo valor em si, não importa o seu sobrenome, não importa a sua família, a sua cor de pele, não importa as suas condições financeiras, sua conta bancária, não importa a sua idade, tem valor. Se é idoso, se é criança, se é um bebê que já saiu do ventre ou ainda não, em si já tem valor, porque é uma pessoa, imagem de Deus. Esse ser, esse Deus infinito e pessoal, Ele nos fez com um propósito. Ele nos fez pessoais para que tivéssemos um relacionamento com Ele. Ele não nos fez para sermos autônomos, para sermos independentes dEle. Porém, é aí que a história tem uma virada de página. Desde os nossos primeiros pais, nós não queremos nos relacionar com Deus. Nós não queremos viver de acordo com a forma que Deus quis que nós vivêssemos, em relacionamento pessoal com Ele. Então, a humanidade se separa dele. A humanidade cai no que nós chamamos de pecado. E essa parte da história nós chamamos de queda. E é por causa do pecado, é por causa da queda, que há todas as mazelas que há na humanidade. Porque a queda trouxe a morte e destruiu o nosso relacionamento com Deus. Só que ela também trouxe destruição para o ser humano em relação a si mesmo. E agora há doenças. E agora há problemas psicológicos. Mas também a queda trouxe destruição do homem para com o próximo. E por isso nós temos problemas sociais. Essa é a razão de toda injustiça social, de toda opressão, de toda mazela e maldade que acontece em nossa humanidade. Mas também a queda trouxe resultados destrutivos ecológicos. É por isso que nós temos tsunamis, maremotos, secas. E aqui no Rio Grande do Sul, como vivemos, enchentes. Não era assim desde o princípio. E o que você tem a ver com essa história? Deus nos fez seres morais. Nós não somos impunes. Pense comigo. Se desde quando você nasceu, tivesse um gravador ao seu lado, que gravasse todos os seus pensamentos, todos os seus julgamentos morais. E eu não falo de julgamento estético, de feio, bonito, belo. Não falo de julgamentos éticos, de bem ou mal, mas morais, de certo e errado. Todas as vezes que você disse, isso é errado, aquilo é errado, aquela pessoa está errando, aquilo ali que o outro está fazendo, isso é errado. E aquilo vai sendo gravado. No final da sua vida, você é analisado pelos seus próprios julgamentos morais. Se passava no teste? Se formos honestos conosco, com nós mesmos, nós não passamos no teste dos nossos próprios julgamentos. Imagina de um Deus santo, perfeito, infinito e pessoal. Diante dele, somos culpados, todos nós. E ele é justo se nos condenar. Por ser justo é o que ele deve fazer. Então todos nós estamos perdidos. E há discursos mentirosos que correm na nossa atualidade. Discursos deterministas. 3 pelo menos. Determinismo químico. Não, tudo que eu faço é por causa da ocitocina, dos hormônios meus, então eu não respondo pelo que eu faço. Por mais que isso influencie, a gente responde pelos nossos atos. Determinismo psicológico. Não, tudo que eu faço é por causa meu sistema neurológico. Por mais que isso também nos influencia, nós continuamos culpados, responsáveis pelas nossas decisões e atos. Terceiro, determinismo sociológico. Não, tudo que eu faço é por causa das minhas condições. A sociedade me levou a agir dessa forma. Nós continuamos culpados. Mas a história vira.
o versículo que foi lido. O Verbo, lá do princípio, se fez carne e habitou entre nós. É aqui que entra o Natal. O Verbo que eu disse que é o Deus Filho, veio à terra, adentrou na criação, com o propósito de tomar sobre si a culpa do nosso problema moral diante de Deus. E ele viveu uma vida santa e foi pregado numa cruz, como vocês conhecem a história, e ressuscitou ao terceiro dia. E todo aquele que crer que o seu sacrifício pode nos perdoar e tirar a nossa culpa diante de Deus, esse tem o seu relacionamento com Deus restaurado. Isso é de graça. Certa vez, na universidade, na aula de coral, um professor meu disse o seguinte, ele entregou partituras, nós íamos cantar, e ele disse, vocês estão recebendo as partituras de graça. Mas deixa eu explicar o que é graça. Vocês não estão pagando por elas, mas alguém pagou, então zelem. Esse é o conceito de graça. Para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado, nós não pagamos nada. Cristo pagou na cruz, Jesus Cristo. E tudo que nos compete é pela fé receber de graça. E uma vez que o nosso relacionamento com Deus é restaurado, então a vida é outra. Então a vida ela se torna bela, todas as coisas começam a ser restauradas, porque Jesus veio trazer restauração plena para todas as áreas. A princípio, nosso relacionamento com Deus quebrado, mas agora nós podemos fazer ciência, desenvolver a tecnologia e criar mecanismo para o bem da própria humanidade. Agora nós podemos fazer arte, desfrutar do que é belo, do que é bom, do que é bonito. Tudo isso é maravilhoso quando nós temos paz com Deus. Tudo que fazemos ganha um novo significado. Agora o nosso trabalho não é simplesmente para ter dinheiro para pagar no final do mês. A gente faz aquilo para a glória desse Deus, desse Criador. E tudo na vida ganha beleza quando o nosso relacionamento com Deus é restaurado. Essa é a mensagem do Natal. O Deus que se fez menino para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Mas aqui, enquanto estivermos nessa terra, ainda teremos doenças. Ainda teremos desejos e sentimentos que não queríamos ter. Que queríamos que Deus tirasse de nós uma vez por todas. Uma ira, uma ansiedade, um afeto, um desejo. Mas temos esperança que um dia esse mesmo Verbo voltará em glória e estabelecerá o seu reino sobre a terra. E então não teremos mais nada que é resultado das consequências do pecado. Mas para ser cidadão desse reino, é preciso aqui, no tempo, no espaço, no tempo que se chama hoje, que esse Deus nos concede, receber pela fé do sacrifício de Jesus, que restaura o nosso relacionamento com Deus.